Olá, salve, salve! Começando mais uma Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TV e simultaneamente pelo nosso site. No programa de hoje nós temos artes plásticas com matérias sobre 3 exposições em cartaz em Porto Alegre e região metropolitana. Também ficamos por dentro da mostra Diálogo de Cinema que acontece na semana que vem. E começamos falando de música. Nesse sábado e domingo acontece o Festival Rock Gaúcho, reunindo vários artistas que consagraram o estilo musical no estado e popularizaram ele pelo país. Além de nomes nacionalmente conhecidos, o festival apresenta novos representantes dessa música chamada de rock gaúcho. Conosco um dos representantes do estilo, o cantor, compositor, multi-instrumentista, o Neivan Soria, que é também um dos organizadores do projeto. Tudo bom, Ney? Tudo bom, Domingos. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando sobre o Festival Rock Gaúcho. Bom, e a ideia do festival, Ney, é trazer um momento, um espaço, tem uma coisa que aconteceu e ainda acontece bastante no Rio Grande do Sul, que é esse tal do Rock Gaúcho. Eu há anos tinha essa ideia na cabeça de criar um festival que pudesse reunir a galera que se conhece há muitos anos e ao mesmo tempo congregar com a molecada da nova geração, que nem é tão molecada mais, mas, enfim, o pessoal que ainda não conseguiu botar o seu som para o grande público. E como todo mundo está sempre produzindo na estrada, é difícil a gente conseguir se reunir e estar no mesmo palco, no mesmo lugar. Geralmente, todo mundo toca no fim de semana, viaja ou está produzindo os trabalhos e não tem essa possibilidade de estar junto. A ideia do festival surgiu para isso, para reunir todo mundo que está no festival, que surgiu a partir de uma motivação artística. Eu levantei o telefone, liguei para o Alemão, para o Humberto, liguei para o Duca, liguei para o Tedi, liguei para o pessoal do Papas, Nenhum, Rosa Tatuada, Vera Louca, o Armando, todo mundo, e disse, estou fazendo, estou afim, e todo mundo disse, estou dentro. Aí surgiu o lance do festival. E a gente consegue trazer não só essas gerações, essa geração mais antiga ou primordial do rock gaúcho ali dos anos 80, mas também misturar com a novíssima geração, com a nova e a novíssima geração do rock gaúcho. E para isso a gente criou o site festivalrockgaúcho.com.br, onde centenas de bandas se cadastraram e a ideia é ali transformar num destino para as pessoas que curtem a música que é feita aqui no Sul, conhecerem essa diversidade de bandas que tem, que vão desde do rock gaúcho tradicional, naquela linguagem que a gente tinha no TNT, o Cascaveletes, até uma coisa mais pop, como o Papas faz, ou mesmo mais voltada para o reggae, como o Armando faz. E como a gente estava falando aqui fora do ar, né? Esse rock gaúcho não é exatamente bandas de rock aqui no Rio Grande do Sul, tem um tipo de música que foi feita em um determinado momento, que continua sendo feita, que até as pessoas também de fora, aqui do estado, direciona para o próprio Armandinho, que é uma característica que tem uma cara de reggae, mas faz parte dessa função toda, né? De fora, a gente é visto, todos, o Armando e o Papas, inclusive, como bandas de rock gaúcho, né? Por mais que seja um bem voltado para o reggae e outro bem voltado para o pop, a essência, a origem de todos eles, o Armando se criou junto com a gente no TNT, ali nos anos 80 e tal, estava sempre em volta, a gente convivia muito. O Papas também, o Leozinho, o Léo Enquim, que é um dos compositores. O Zé Natálio, né? O Zé Natálio foi meu contemporâneo, do Márcio Petraco e do Luiz Henrique Tchê Gomes, no Instituto de Educação, né, na escola que a gente estudou junto. Então tem uma cumplicidade que atravessa os eventuais estilos ou vertentes que existem no que hoje a gente chama como rock gaúcho. Porque não existia rock gaúcho, né? Isso foi desculpe te atropelar, mas o rock gaúcho ele foi um nome, uma conotação cunhada pelo tempo e pelo público. E hoje a gente encampou isso para um estilo e vestiu esse rótulo, essa camiseta, porque ele faz sentido para todo mundo. A ideia de uma cena, né? Que a cena não se faz apenas com bandas de rock ou apenas com músicos, mas essa intersecção de vários estilos e de várias afinidades, às vezes que não são nem sempre só musicais, né? Tipo, essas relações, foi fácil para ti pegar o telefone e ligar pro pessoal, porque também tem essa relação de amizade entre essas pessoas que fazem essa cena, né? Com certeza. Ontem, por exemplo, um pouco o festival surgiu a partir de um disco de duetos que eu estou fazendo, que eu comecei a lançar ontem. A primeira música, que é um dueto justamente com Papas, e é um super slow rock, assim, que talvez surpreenda um pouco o público do Papas pela pegada
mais firme e tocada mesmo, sem tanta construção de looping e mais plástica, que é a característica deles, e ao mesmo tempo também surpreender um pouco o meu público por ver essa fusão com o pop mais. A ideia é misturar, fazer um statement, uma declaração de que a gente é maior juntos do que individualmente nós somos, cada um no seu mundinho, na sua carreira. Isso vale para o público também. Bom, então são 2 dias de festival no Araújo Viana, um espaço também muito importante para a cena naquela época dos anos 80. Sem dúvida, o Araújo, o bairro, né, Bonfim, enfim, ali surgiu tudo. Bom, e vão ser 2 palcos. Você tem um palco alternativo, tem um palco principal e um palco alternativo. Como é que funciona essa questão? São 3 palcos, em realidade. Tem o palco principal, que é o tradicional palco do Araújo, e com o objetivo de abrir mais espaço para bandas novas, a gente criou 2 pequenos palcos alternativos que vão rolar pocket shows ou intervenções acústicas, que as bandas da novíssima geração que estão lá no site do Festival Rock Gaúcho vão fazer sua intervenção. Então, tá rolando rola o palco principal, aí eles encerram o show, entra uma banda no palco alternativo, enquanto monta o outro palco alternativo, troca o palco principal. Então a gente vai ter uma dinâmica de palcos onde a música não vai parar durante 5, 6 horas. Bom, lembrando então, vamos falar um pouco desses headlines aí pra gente lembrar. Tipo, tu já citou algumas pessoas aqui, mas, por favor, pouca vogal, Ney Vansória. Nenhum de nós, Papas da Língua, eu vou estar tocando lá, Rosa Tatuada, Vera Louca, Armandinho, mais bandas da novíssima geração, Doris Encrenqueira, Gran Fúria, Poetas e Boêmios, enfim, uma miríade de bandas que estarão lá, Cachorro Grande, exatamente, que vão estar lá fazendo seu som exclusivamente autoral. A gente vai estar tocando as nossas canções que as pessoas conhecem. Vai ser uma grande festa, depois não adianta chorar que não estava lá, porque tem que estar lá. Ingressos no site do festival, festivalrockgaúcho.com.br. Obrigado, Ney, pela tua presença aí. Boa sorte no festival, parabéns pelo projeto. Valeu, certo? obrigado. Fica o convite de todo mundo lá. Certo. E agora a gente fala um pouco de artes visuais. Está em cartaz da Fundação Vera Chaves Barcelos, em Viamão, a mostra coletiva AAN. A nossa equipe esteve por lá e agora tu confere a reportagem. A mostra AAN, organizada pelos artistas Munir Clant e Laura Catani, apresenta trabalhos de diversas plataformas na Fundação Vera Chaves Barcelos. Os trabalhos artísticos podem ser conferidos também na área externa do local, estabelecendo diferentes relações com o espaço. Quando a gente começou a trabalhar, a gente achou interessante a ideia de expandir esse acervo, ter um outro conceito sobre o acervo. Daí nisso a gente estabeleceu alguns eixos que seriam bases fundamentais dessa exposição. Esses eixos são o acervo em si, com as obras constituintes, artistas convidados, isto quer dizer artistas que têm obras prontas ou de coleções particulares, artistas convidados que fariam trabalhos diretos na exposição e documentos de trabalho. Esse documento de trabalho a gente entende como coisas que acontecem no terreno da fundação, que é uma zona rural, e que não necessariamente tem um estatuto de arte, né? São entendimentos de proto-arte. Por exemplo, tem um livro de um artista importante chamado Henry Moore, que é um escultor, da biblioteca da Vera Chaves Barcelos, que foi comido por cupins. Então, esse tipo de dinâmica, essa ideia de processo, corrupção, estética e ideia, eu acho que é uma marca bem clara e repetida na exposição. Na nossa poética, a gente não vê muita diferença entre as coisas, assim, um trabalho grande e um trabalho pequeno, às vezes eles se equalizam pela potência da ideia que eles contêm. Da mesma maneira como a gente não é especialista no sentido, tipo, enquanto artistas nós não somos desenhistas, nem fotógrafos, nem videomaker, nem escultores, nós somos todas essas coisas, a gente é muito movido pela uma ideia constitui uma forma e um conjunto de coisas. A gente não tem hierarquia. Uma escultura, uma fotografia, um vídeo, um objeto, um achado, um insight, um texto, eles se equalizam. Para a gente, eles são todos índices de uma grande ideia. Então, o que nos fascina nesse trabalho é, de modo geral, eles conterem segredos.
Os trabalhos são muito contidos, eles são muito monocromáticos, assim, a exposição é quase toda preta e branca, azul, pálido e com um grande rasgo de vermelho, que é o eixo central, assim, né? Ela é muito contida cromaticamente, reflexo também da nossa poética. A proposta é de não hierarquizar as obras, e sim que elas se unam por seus possíveis diálogos. Nomes consagrados como Cildo Meirelles e Denis Oppenheim estão ao lado de jovens artistas como Bruno Born e Marcelo Mosqueta. Os artistas são mais estabelecidos e aglutinados pela possibilidade de diálogo, assim, né? E, na verdade, quando a gente pensa em termos de literatura, por exemplo, a gente consegue fazer Jesus Cristo conversar com Cervantes, conversar com Shakespeare, conversar com Daniel Galera e se relacionar com uma conversa que tu ouve na rua. Então, acho que eles estão aqui de proximidades mais porque eles falam coisas semelhantes em momentos distintos do tempo. Esse anacronismo, esse deslocamento do tempo e saber que pessoas se interessam por algumas questões, essas questões são repetitivas e tomam formas distintas pela ideia das pessoas, é o que nos interessa como hierarquia. Além disso, o nome da exposição traz questionamentos característicos do trabalho da dupla. O título surge de uma vontade, que é uma tradição nossa, de usar palavras que são do português. No entanto, elas parecem misteriosas, assim, tipo, ninguém sabe o que é. Ela é um termo muito específico, se refere a uma divisão de uma fórmula em duas partes iguais. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta desse agenciamento que as pessoas fazem. Primeiro, que é tentar descobrir como se pronuncia, e segundo, dar um significado para isso, sabe? O título vai nessa direção e, ao mesmo tempo, brinca muito com uma ideia de ser brasileiro. Esse som é um som muito brasileiro, né? Que é raro em outras línguas. Então, a gente queria essa coisa meio que uma identidade cosmogômica, um início de alguma coisa, sabe? Esse Aã parece quase... A gente brinca como fosse uma divindade de início, né? Tem uma palavra que o Edgar Morin usa, que é noosfera. A noosfera seria o ecossistema das ideias. Eu acho que a gente brincou muito com a metáfora do ecossistema, porque a gente pensa cupins que trabalham, a gente pensa formigas que trabalham no trabalho da Marina Camargo. Tem obras no exterior que vão degradando. Então a gente pensa como esse conjunto de sistemas que trabalham entre si e tem trocas é a ideia mais metafórica da exposição. A exposição cria muitos discursos e esses discursos são sempre reconfigurados quando tu olha um trabalho ou outro, tu correlaciona ele, ou tu aproxima, ou tu te lembra de alguma coisa, ou tu aglutina com uma experiência pessoal tua, sabe? Então essa ideia de um ecossistema tu entende como uma coisa viva, né? Ele vai estar se modificando, ele vai estar se transformando e tu pode ter novos olhares sobre ele continuamente, né? Eu acho que essa é a imagem mais clara que a gente tentou ordenar a exposição. E neste sábado acontece a 11ª Primavera dos Museus e a Fundação Vera Chaves Barcelos promove uma visita guiada à exposição com participação de artistas. As inscrições são gratuitas e será oferecido transporte saindo do Teatro São Pedro às 14h. Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com mais artes visuais e a mostra Diálogo de Cinema. Estação Cultura de volta e fica em cartaz até o próximo domingo no Margs a exposição Tanto Barulho por Nada, do artista Sandro K. A mostra tem curadoria de Ana Albani de Carvalho. A exposição individual de Sandro K. reúne cerca de 30 obras formadas por brinquedos e objetos do cotidiano e ressignificados pelo artista. Ao dispor as peças lado a lado, Sandro K. cria um possível diálogo entre os objetos, jogando com a ideia de humor e ironia.
o gestor cultural Carlos Treve assina um dos textos sobre a mostra. Esse diálogo entre os objetos traz uma ironia no trabalho do Sandro que encanta muito o espectador, principalmente quando ele descobre, através do título da obra, o que aquilo está significando, né? Mostrando aqui, então, como exemplos, esse eu acho espetacular, chama-se Histórias de Virtude e Sapiência, né? Onde você tem um carneirinho olhando atentamente para o cão, né, para Lessie, aprendendo alguma coisa. Quando você lê esse título, esse circuito fechou nesse simples encontro entre um objeto de borracha e louça. Essa é outra obra importante, que já se tornou icônica no trabalho do Sandro. Faz parte, inclusive, a primeira edição da coleção desse museu onde ele está apresentando a exposição, que chama-se Reconhecimento 2, que é um olhar entre dois veados aqui de louça, né? E que representa esse olhar gay que está sendo tanto discutido hoje em dia, quando um olha para o outro e se reconhece imediatamente. Acho essa obra genial e um resumo muito bom do conhecimento e da sensibilidade do artista. E aqui nesta segunda sala está a produção mais recente do artista Sandro K, que são as paisagens impressas em jogos de quebra-cabeças. Esse jogo de imagens continua sendo um jogo, como ele está sempre brincando, né, com esses trabalhos, e é o que é inédito nessa mostra. São imagens recorrentes que a gente vê na casa de tias, de avó, nas nossas próprias casas, enfim, de paisagens vistas hoje, de certa forma, como paisagens não muito de bom gosto, né, paisagens um pouco bregas, que ele se apropriou e remontou elas em quebra-cabeças, criando novas paisagens. E nessa sexta, às 16h, acontece uma conversa com o artista Sandro K no Margues. E agora a gente conversa sobre cinema. Nessa sexta-feira, acontece a festa de lançamento do Diálogo de Cinema. Nesse ano, o evento assume um formato de mostra e exibe 13 filmes inéditos em Porto Alegre, a partir do dia 30 de setembro. O cineasta Richard Tavares faz parte da organização da festa e da mostra Diálogo de Cinema. Tudo bem, Richard? Tudo bem, boa tarde. Bom, seja bem-vindo aqui à Estação Cultura. Mais uma vez a mostra chegando, dessa vez não um festival, Diálogo de Cinema, mas sim uma mostra e a festa para ajudar que a mostra aconteça. As coisas relacionadas. Exato. Mais ou menos isso, Richard? Exato. Esse ano a gente vai fazer a mostra justamente porque o caráter do festival é mais complexo, exige mais esforço até físico mesmo e mais recursos também. E como a gente não queria deixar passar o ano sem passar filmes que para nós são importantes, assim, sem deixar Porto Alegre para trás, esses filmes que rodaram em tantos lugares do mundo, né? A gente resolveu organizar a mostra assim mesmo, tocar para frente e o financiamento vai se dar através dessa festa que acontece amanhã na Casa de Teatro. Bom, lembrando que o próprio nome do festival diz, né, Diálogo de Cinema, ele é um pouco mais, podemos assim, despende mais energia, por causa disso a ideia de promover realmente um diálogo, então, de não só exibir filmes, mas de conversar, dessas trocas com realizadores gaúchos e realizadores de fora do estado, né? Essa é a ideia do festival, né? Exato. O festival sempre traz algumas pessoas, dessa vez na mostra menos realizadores vão vir, mas por conta disso a gente vai propor um diálogo mais aberto, a gente vai convidar para sessões debatedores de fora, não necessariamente só do cinema, mas que abrangem ali o assunto dos filmes. E para nós é muito importante conversar sobre os filmes, conversar sobre o momento que a gente está vivendo, porque Porto Alegre tem se tornado difícil fazer arte e cultura aqui, né? A gente sabe o que está acontecendo e justamente por isso os debates e as conversas após as sessões elas são importantes também, assim, para poder colocar em dia todos os assuntos, assim, não só que os filmes, né, trazem, mas que a população, que o espectador traz também para os filmes. Bom, lembrando que também, né, tipo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem esse polo cinematográfico forte, que ele é culturalmente forte, mas ele também, economicamente, ele é muito forte. Então, quando a gente fala que talvez a cultura seja um pouco mais difícil, tem sido, né, fazer cultura aqui no estado ou na própria cidade, a gente também está pensando numa engrenagem ali que economicamente também está dando uma travada, né? Agora é um ano um pouco complicado, assim, um biênio um pouco complicado,
mas que eu acho que tem que se unir, fazer força, discutir, falar sobre isso. Acho que a TVE é um grande espaço para isso, assim, sempre um espaço bastante democrático, que recebe o diálogo, tanto quanto outros filmes e outras realizações. É muito importante que esse espaço exista. E na mostra a gente tem 2 filmes gaúchos, os 2 foram feitos sem financiamento, mas são filmes bastante importantes, com uma imagem muito interessante, assim, que são o Cosme, do Luciano Scherer, que a gente viu umas imagens ali agora, e o Demônios de Virgínia, da Gabriela Lamas, que ganhou o Festival de São Paulo como diretor estreante na última mostra, no último festival do Kinofora ano passado. E é uma realizadora muito talentosa, assim, que com certeza tem muito para dizer e vai estar lá presente nos debates também. Outros filmes, esse recorte dos filmes escolhidos foram feitos de que forma? Assim, filmes que rodaram festivais e não chegaram a Porto Alegre, filmes que são fora de circuito, quais são a ideia dos filmes? Exato, a gente teve filme que foi exibido tanto em São Paulo, Brasília, Berlim, Cannes, em muitos festivais importantes, e não tinham mostra, um espaço específico para ser exibidos aqui. E um dos filmes, por exemplo, é o Nada, do Gabriel Martins, que teve na quinzena dos realizadores em Cannes. E esse filme ele é muito massa, assim, ele é realmente um dos filmes mais surpreendentes para mim da mostra. E tem outro filme chamado Constelações, também de Minas, da mesma produtora do Gabriel, que também teve Festival de Brasília e rodou o mundo em lugares muito interessantes, assim. Tem um filme da Eva Randolph, que é do Rio de Janeiro, que foi exibido em Berlim. Enfim, são 13 filmes, um apanhado bem... não chega a ser restrito, são filmes importantes, eles dialogam bastante entre si. E dentro desses filmes que a gente acha que seriam muito importantes passar, a gente criou um certo diálogo, assim, de um filme com o outro, para que eles compusessem as sessões de uma maneira bem organizada, assim, e coerente. Bom, a mostra começa no dia 30 e essas informações da mostra estão onde a gente encontra para se organizar? Temos o Facebook do Diálogo do Cinema, tem a página do evento também ali, sem ser a página do festival, e tem a página da festa também hoje, que algumas informações circulam por ali, e na festa a gente vai falar mais algumas coisas também. Bom, a festa é um momento também de confraternização, um momento onde as pessoas se reúnem, as pessoas da área e das pessoas que gostam também de audiovisual aqui em Porto Alegre, mas também é um momento também de aproveitar que as pessoas estão entrando, pagando a entrada e viabilizar também o festival que acontece logo em seguida, é isso? Exato, a gente segue esse modelo normalmente, a gente faz uma festa para realizar o festival, dessa vez é uma festa um pouco mais em cima para realizar a mostra e é isso, o valor é super em conta. Lembrando que o festival, todas as entradas são gratuitas, tanto os filmes quanto os debates depois, né, das sessões. E a gente está sempre aberto, assim, para o diálogo mesmo, e através do Facebook mesmo as pessoas podem se manifestar, a gente pode conversar ali a respeito sobre a festa, sobre o festival, sobre os filmes, enfim, é um espaço aberto também. Lembrando que aí o festival acontece lá no Capitólio, né? Isso, na Cinemateca Capitólio. Cinemateca Capitólio, um dos espaços importantíssimos, equipamentos que a gente tem aqui para viabilizar o cinema também, a fruição do cinema, já que a gente também não tem mais a PF Gastal, mas tem discussões para se fazer lá durante o diálogo de cinema também, tipo, aberto a esse tipo de discussão também, né? Exato, estamos lá. E o Capitólio é muito importante para nós, eu gosto muito, minha sala favorita na cidade, uma das minhas favoritas no Brasil, eu acho, e que bom que a gente conta com esse espaço, né? Certo, Richard. Obrigado por ter vindo até aqui, parabéns pela iniciativa e boa sorte para mais esse festival, no caso, Mostra e a Festa, certo? Valeu. Valeu. Bom, e a gente encerra o Estação Cultura de hoje com o clipe da música Johnny, que faz parte do mais recente álbum do Neivan Soria, Neblina, o Neivan Soria, que está lá no Festival Rock Gaúcho, que acontece nesse final de semana no Araújo Viana. E nós voltamos amanhã, ao vivo, aqui pela TVE, com mais uma edição do Estação Cultura. Tchau, tchau. Lembra de Johnny? Suas roupas de cowboy, um velho filme sem heróis, toda a magia daquele momento tinha um impacto forte sobre nós, como uma novela pra quem vê televisão, como pra um garoto medo da escuridão, como o poder da imaginação, como a história que você nunca contou. Johnny tinha uma mania, ele gostava das pessoas, mas
quase sempre andava só. E ele sofria, pois entendia que o amor trazia alegria, mas também trazia imensa dor. Um dia Johnny falou: estou de passagem e não sei pra onde vou. Alguém me diga quem eu sou nessa história que você nunca contou.